Irmãos, quero convidá-los a abrirem Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Até então, estamos vendo que Levítico é um pouco mais, na realidade eu diria bem mais, do que um conjunto de rituais que eram executados. Na verdade, é uma revelação do caráter santo de Deus. E também um manual de adoração que era realizado ao Senhor. Nós sabemos que a nossa adoração, ela não deve ser segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade daquele que adoramos. Então, Levítico, ele revelava como essa adoração, ela deveria ser, como o povo de Israel deveria adorar a Deus. Como o povo de Israel deveria viver em santidade perante um Deus que é santo. Então, diante de tudo isso, essas leis que vão sendo mostradas aqui em Levítico, que muitas vezes são realmente cansativas, principalmente quando nós chegamos lá no capítulo 12, que são 50 versículos só sobre como identificar uma lepra. São leituras cansativas, mas mostra o rigor de Deus. E mostra como o Senhor, ele quer que a adoração, a nossa vida, seja de acordo com a vontade dele, não como a nossa. E mostra como também nós somos seres limitados, porque a lei, ela serviu justamente para apontar para a necessidade daquele que viria para nos salvar. Ela mostrava que nós, pelo nosso mérito, estávamos em condenação. Por isso, diante de tantas leis que nós simplesmente falhamos, vem um Salvador que nos purifica de forma única. E tudo se completa através desse Salvador, que é Jesus Cristo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. É o que é dito em Colossenses capítulo 2, verso 17. Cada detalhe dessas leis sobre as ofertas, sobre o sacerdócio que era realizado, ensina uma verdade, a santidade e um compromisso que deve guiar o povo de Deus. Bom, quero fazer a leitura rápida com os irmãos, versos de 1 a 7. Nós comentamos esses versos no estudo passado, mas vamos relembrar. Levítico capítulo 6, versos de 1 a 7, diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar ou tiver usado de extorsão com o seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Verso 6. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. Trará-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela, diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpado. Pecado aqui é, em essência, o rompimento da aliança com Deus. O verso 2, ele diz: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor. Mas o contexto não diz sobre pecar contra outras pessoas. Bom, José nos ensina que quando nós pecamos primeiramente
contra o Senhor. Quando nós temos aquela tentação que se fez diante de José, ele fala, primeiramente, pecaria eu contra o Senhor? Então, quando nós erramos para com o nosso próximo, com o nosso irmão, com algum parente, primeiramente nós pecamos contra o Senhor. Esse é o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui. Então, nós temos que tomar cuidado, não achar que erros para com os nossos próximos não são erros para com o Senhor. Na realidade, são. Então, mostra justamente essa infidelidade, porque nós deveríamos viver em fidelidade, ou seja, viver de forma reta ao Senhor. Então, o outro ponto aqui é uma transgressão de confiança, uma violação no aspecto de roubar, de fazer alguma ofensa. Nós tivemos Josué capítulo 7, onde nós vemos Acã pegando o que não era devido e escondendo. E o que aconteceu? Trouxe consequências não somente a ele, mas também àqueles que estavam com ele. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós vemos que o pecado ele não atinge somente a pessoa, mas atinge também as pessoas que estão ao redor. Nós estávamos estudando Romanos ontem com o irmão, e o irmão comentou algo muito interessante. Sempre esteja próximo de pessoas que servem a Deus. Porque se você estiver próximo de verdadeiros servos do Senhor, você vai ser abençoado. As pessoas que estavam próximas dos apóstolos foram extremamente abençoadas no sentido espiritual. Pode ser, na realidade, tenho certeza, que no sentido físico simbolizou muitas vezes perseguição. Mas, no sentido espiritual, levou à salvação. Então, é muito importante nós estarmos acompanhados de pessoas que servem a Deus, para nós andarmos em integridade perante o Senhor. Então, essa oferta, ela aponta para Cristo. É muito interessante isso. Nós estamos vendo sobre uma oferta de culpa. Quando nós olhamos para Isaías, o capítulo 53, fala justamente sobre essa oferta de culpa. Mas antes disso, é muito interessante que tem o sentido de restituição aqui. O ofensor, ele deveria restituir completamente o valor que era danificado do seu próximo. Então, ele restituía totalmente o que era roubado. Então, se ele roubou alguma coisa, ele devolvia aquilo que roubou. Mas ele não devolvia somente aquilo que ele roubou. Ele também acrescentava mais 20% sobre aquilo que ele roubou, a quinta parte, mais 20%. Então, se nós temos R$100 roubado, 120 era devolvido. Era a oportunidade que o Senhor estava dando para que o ladrão, a pessoa que ofendeu, tivesse a oportunidade de voltar atrás e buscar o perdão. Nós estudamos no estudo passado e vimos que aqueles que mesmo assim decidiam permanecer e não buscar o perdão, devolver aquilo que havia sido danificado. O que acontecia? A pessoa, ela, no caso, tinha que devolver aquilo que ela roubou, mais 100% do valor. Então, é aquilo que nós comentamos no estudo passado. E em países que existe, por exemplo, a pena de morte, é muito menos atrativo a pessoa cometer um assassinato do que um país que tem uma pena leve para o assassinato. Então, o que acontece é que a pena ela se torna mais leve, primeiramente, para aquele que se arrepende. Aquele que se arrepende pode devolver e pagar somente 20% em cima daquilo que ele roubou. Agora, aquele que não se arrepende, que permanece em pecado, o que acontece? Ele tem que devolver aquilo que ele roubou, mais 100% do valor. Então é Deus demonstrando a sua graça para com aqueles que cometem o pecado. É a oportunidade de perdão. Então, por mais que nós tenhamos, muitas vezes, passagens que são mais duras, que o Senhor é rigoroso, e a lei era rigorosa, nós temos sempre a graça do Senhor se manifestando, mesmo em meio a esse rigor. Então, nós citamos o exemplo de Zaqueu, citamos o exemplo também de Mateus capítulo 5, verso 23,
onde o Senhor fala para ir até o próximo e resolver os problemas que nós temos para com os nossos próximos, antes de realizar a oferta. Lá em Mateus capítulo 5, verso 23. Então, a necessidade e a preocupação de estar bem com outras pessoas. Olha que interessante, porque a oferta era um meio de adoração também. Mas o que o Senhor quer? Ele quer que, primeiramente, nós estejamos vivendo de forma íntegra. Não basta eu vir aqui na igreja e adorar a Deus, mesmo seguindo a vontade dele em toda essa adoração, e lá fora eu pecar contra o meu próximo e não buscar o perdão, não pedir perdão, viver de forma desordenada. O que o Senhor nos ensina é que a adoração ela deve ser completa, deve ser em nosso viver de forma completa. Então, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar. Continua a adoração? Continua na igreja, ali adorando de forma que você está devendo para com o teu próximo? Você está pecando e pecando e pecando? Não. Por que isso acontece, irmãos? Nós citamos muito a passagem que Deus fala que o povo de Israel deveria ser bênção para todas as famílias da terra. Então, aqui nós temos um princípio. Nós devemos glorificar a Deus através do nosso viver. Se nós estamos pecando contra o nosso próximo, nós não estamos sendo exemplo, luz, sal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falhando. Quantas vezes Deus disse por meio dos profetas, enquanto o povo estava adorando, olha, eu não quero. Por quê? Porque o coração estava longe, não estava de acordo com a vontade de Deus. Então a adoração ela se torna vazia quando nós não temos um viver voltado para Deus. Sobre o sacrifício, nós comentamos sobre a restituição, sobre o sacrifício, que é um outro ponto muito importante. Apesar de haver a restituição para com o próximo, nós citamos que esse pecado não é somente contra o próximo, mas também, primeiramente, contra o Senhor. Então é necessário alcançar o perdão desse erro que nós cometemos. E aí o que Deus revela ao povo de Israel? Olha, é necessário vocês fazerem um sacrifício de expiação. O que era o sacrifício de expiação? Era um sacrifício que era realizado para perdão dos pecados. Nós temos a expiação, que é o perdão, e nós temos a propiciação. Propiciação era o afastamento da ira de Deus. Então, por meio da expiação, alcançamos o perdão. Por meio da propiciação, nós afastamos a ira de Deus. Porque aquele que comete crime, ele deve permanecer impune? Não. Nós temos primeiramente um Deus justo. Então, o que acontece? É necessário também a propiciação, que a justiça de Deus não recaia sobre a gente, sobre o povo de Israel. E para que essa justiça não recaísse sobre o povo de Israel, o que era necessário? Que a justiça recaísse sobre o animal. Então, por isso era feito o sacrifício. A ira de Deus vinha contra o animal, e o animal morria justamente por isso, porque o salário do pecado é o que? A vida? É a morte. Então a ira de Deus era manifestada na morte daquele animal. A justiça de Deus era manifestada na morte daquele animal. Mas o mais interessante, irmãos, diante de tudo isso, é Isaías 53, verso 10. Isaías 53, verso 10, quero convidar os irmãos a abrir. Isaías 53, verso 10. Até então, era um animal que era morto, que afastava a ira de Deus sobre o povo de Israel, sobre o povo que pertencia a Deus. Em Isaías 53, verso 10, é dito o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Olha que passagem dura, irmãos.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Essa justiça está indo contra quem? Contra o filho. Contra o filho do Pai. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. É a oferta que nós estamos vendo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus é a nossa oferta pela culpa. Ao invés da morte vir sobre nós, sacrifícios e sacrifícios eram feitos. E Hebreus revela o quê? Que sangue de bodes não eram capazes, ainda assim, de trazer o perdão efetivo. E aí o que acontece? Nós temos alguém que intercede por nós. Diante dessa nossa incapacidade, nós temos um Senhor que vem ao mundo e se faz oferta pela culpa, uma oferta perfeita. Ele não apenas nos reconciliou com Deus através da sua morte, ele pagou toda a nossa dívida. Isaías ainda 53, verso 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, diante dessa necessidade, o Senhor vem ao mundo e morre por cada um de nós. Ele é um sacrifício perfeito. Ele viveu uma vida perfeita diante do Senhor. Enquanto nós falhamos, nós temos um Senhor infalível. Romanos capítulo 5, na verdade 2 Coríntios, capítulo 5, revela justamente essa perfeição do Senhor. Porque uma das coisas que se repete em Levítico, era que a oferta, ela deveria ser feita por um animal com defeito? Não, por um animal sem defeito. É interessante nós observarmos para Malaquias. Eles chegaram a um ponto, o povo de Deus, os israelitas, chegaram a um ponto em que eles estavam oferecendo até sacrifícios, animais roubados. Isso é dito lá em Malaquias capítulo 1. Que coragem, né? Roubar o animal e oferecer esse animal roubado a Deus. Mas o Senhor vem e vive de forma perfeita. E de forma perfeita, de forma santíssima, ele não conhece o pecado e morre por cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O pecado nosso foi colocado sobre o nosso Senhor. O Senhor pegou os nossos pecados e carregou os nossos pecados. Bom, quero abrir para comentários sobre esses versos de 1 até 7. Fiquem à vontade, irmãos. Sim? Isso que você falou, né? A gente vê nas escrituras que a justiça de Deus exige o cumprimento ali da punição. E para a pessoa continuar vivendo, ela teria que demonstrar o arrependimento dela e para simbolizar e a punição recaía sobre aquele animal inocente. E isso pode, quando a gente vê isso, a gente fica indignado, né? Mas que coisa é essa, né? Um inocente está sofrendo por causa do pecado de uma pessoa que escolheu fazer aquilo, né? Mas Deus ele já colocou isso para realmente ser um freio para a gente. E como você colocou, aquele animal representava o justo, né? Que sofreu não para que a gente ficasse pecando deliberadamente, mas para que a gente tivesse a chance de se arrepender. É isso que as pessoas não entendem sobre a graça. A graça de Deus não é um cheque em branco para a gente continuar pecando, viver pecando, tá pago, entendeu? Não, é para que quando a gente cair, mesmo apesar de a gente se esforçar,
para não pecar. Se porventura cair, você tem a chance de se arrepender, a chance de continuar buscando a Deus, né? A chance de irmos para o céu. Então, é justamente essa indignação de que o meu pecado pode afetar inocentes, o meu pecado pode prejudicar outras pessoas além de mim. Essa consciência que a gente vê pelo sacrifício da antiga lei e pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, e ele sofreu, né, é que nos ajuda a fugir do pecado, nos ajuda a tomar boas decisões. É isso. Mais algum comentário, irmãos? E outra coisa também, Imagina. mas Jesus é Deus. Ele ressuscitou. Né? Ressuscitou. Mas ele se esvaziou. Doeu muito. Mas ele iria ressuscitar. Nós também vamos ressuscitar. Entendeu? Nós também vamos ressuscitar. Porque nós vamos ressuscitar também. Não é porque ele ressuscitou, venceu, que aquilo que ele fez não doeu para ele. Né? Não foi difícil para ele. Ele chorou, ele padeceu, foi moído. A gente não pode desprezar esse sacrifício. A gente tem que valorizar esse sacrifício. Né? Às vezes a gente ora a Deus assim: Senhor, me livra de todo mal. O pior mal que pode acontecer com cristão é o pecado, porque é o pecado que arruina a vida do cristão de outras pessoas. É o pecado que nos lança para o inferno. A gente tem que justamente clamar ao Senhor, Senhor, nos livre do pecado, ajude-nos a ser obediente à sua palavra, a valorizar o sacrifício perfeito do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Porque quando a gente entende o real significado daquele sacrifício, aí sim a gente se santifica. Então, isso que você falou me fez pensar isso. Um outro ponto, eu acho que nos ensina muito, é quando nós estamos falando do perdão que nós recebemos de Cristo, nós aprendemos que o perdão ele tem um custo. É uma dívida que está sendo paga. Então, muitas vezes as pessoas acham que, eu perdoo, mas às vezes tenta imputar alguma consequência de forma artificial sobre aquilo que a pessoa fez e assim por diante. Mas quando nós olhamos para o perdão de Cristo, é claro, nossos pecados têm consequências, mas consequências por conta do nosso erro. Mas Cristo, ele carregou os nossos pecados. Ele carregou as nossas dívidas. Então, quando nós perdoamos as pessoas, nós temos a responsabilidade de agir como Jesus, de carregar muitas vezes consequências, carregar dívidas. Porque o perdão não é vazio, porque se fosse vazio era muito fácil. O preço, né? Exato. Até o perdão tem um preço. Até o perdão tem um preço. Então, acho que por isso que o perdão é uma das coisas mais difíceis. Mas o Senhor praticou isso conosco. E eu presto muita atenção o como eu estou perdoando muitas vezes as pessoas, porque o Senhor nos ensina que da forma que nós perdoamos o nosso próximo, o Senhor vai nos perdoar. Então, se nós deixamos de perdoar, ou perdoamos de uma forma vazia, o perdão de Deus vai ser efetivo para nós? Não vai. Então, nós temos que sempre lutar para perdoar o nosso próximo, porque o perdão do nosso Senhor foi completo para conosco. Então, nós devemos ter o mesmo amor que o Senhor teve por nós ao nosso próximo. Então, carregar as dívidas dos nossos próximos, que muitas vezes são pesadas, no sentido não de ficar amargurado, obviamente, mas no sentido de, olha, passou. O que você fez foi apagado. Não é isso que é dito nas Escrituras? Que através do perdão do nosso Deus, do nosso Senhor, as nossas transgressões são apagadas. Porque muitas vezes nós queremos trazer à tona aquilo que nós perdoamos anteriormente. Isso não é um perdão que o nosso Senhor nos ensinou. Então nós temos que sempre perdoar de uma forma completa, assim como o Senhor nos perdoou. Então,
é algo extremamente difícil. Eu acho que vai um estudo só para perdão, mas é um grande ensinamento que o Senhor deixou para nós. Grande ensinamento. Acho que é um dos pontos mais difíceis, mas é muito importante. Agora, continuando do verso 8 ao 13, irmãos, Levítico 6, versos de 8 a 13, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, toda noite até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Verso 11. Depois despirá as suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Bom, acho que o que me chama mais atenção nesses versos, e depois eu abro para o comentário para os irmãos, caso os irmãos tenham algum verso em específico, mas é sobre essa questão do fogo, de ele sempre permanecer ativo, sempre permanecer aceso. É interessante que, mais uma vez, a adoração ela não deve ser feita de forma descuidada. As instruções aqui de Levítico, elas sempre são detalhadas, muitas vezes, como nós comentamos, são cansativas até para quem está lendo. Agora, eu imagino, para os sacerdotes, eles tinham que guardar isso e ensinar. Agora, imagine, irmãos, nós, como povo de Israel, sentados ouvindo os ensinamentos, dia após dia. E o sacerdote sempre tendo o cuidado, será que eu estou fazendo essa adoração de forma certa? E indo lá e vendo as instruções que Deus deixou por meio de Moisés, por meio de Arão, sempre de forma meticulosa, cuidadosa. Isso reflete algo? Sim, é o que nós devemos fazer ainda. A nossa adoração não deve ser diferente. Ela deve ser com o mesmo cuidado. O cuidado de olhar para as Escrituras e ver se a nossa adoração ela está sendo de acordo com a vontade do nosso Senhor. Meditando na palavra, procurando, olha, será que essa adoração estou fazendo com o coração voltado para o Senhor da forma correta? Será que a forma que eu estou agindo para como o próximo está correta? Essas instruções de cuidado, de forma detalhada, é algo que continua, como o irmão comentou. Não é por conta da graça do nosso Senhor que nós devemos viver de forma descuidada. O ponto aqui, sobre o fogo do altar, nós vemos que lá no capítulo 9, verso 24, esse fogo foi aceso por Deus. Deus foi quem mandou o fogo dos céus, e agora os sacerdotes, aqueles que cuidam da adoração ao Senhor, eles têm um trabalho. Qual é esse trabalho? De manter esse fogo sempre aceso. Quando nós olhamos para Apocalipse, uma das igrejas que são exortadas pelo Senhor, o Senhor diz que ela tinha abandonado, tinha deixado o primeiro amor, a chama. O nosso trabalho é de sempre permanecer com esta chama, sempre jogar a lenha, para que o fogo do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, nunca se apague no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, na igreja. Que o amor nunca seja deixado de lado. O cuidado aqui também com as cinzas, com as vestes sacerdotais, nos ensina que a santidade, ela também se trata de reverência.
O fogo aqui, ele já tinha se manifestado antes. Nós vimos a sarça ardente, que Deus falou ao seu servo por meio dela, o fogo aparecendo. Nós vemos que diante da caminhada do povo de Israel, o que acompanhava o povo de Israel no deserto? Era uma coluna de fogo. Então, agora, nós temos o Espírito Santo, que nós vemos lá em Atos capítulo 2, versos de 3 a 4, que vem como línguas justamente de fogo. Nós temos a responsabilidade de manter essa chama sempre ativa no nosso coração. Esse é o perigo. É um perigo que nós devemos tomar muito cuidado. Porque no decorrer da história do povo de Israel, o que foi acontecendo? Os rituais que eram feitos, eles se tornaram mecânicos. Eles começaram a fazer de forma mecânica, de forma que o coração deles não estava presente naquele momento em que eles estavam adorando. E aí Deus adverte eles, olha, vocês estão agindo de forma vazia. Qual é a nossa responsabilidade? É de sempre tomar o cuidado para que a nossa adoração não se torne mecânica, não se torne vazia. Por mais que nós tenhamos instruções rigorosas de como nós devemos adorar o nosso Senhor, é necessário que a chama da nossa adoração ao Senhor nunca apague. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, é dito o seguinte: não apagueis o Espírito. Nós precisamos alimentar. O fogo é alimentado pela lenha. E eu gosto muito de pensar, falando de igreja, que cada irmão aqui é uma lenha que é colocada perante a igreja. E quando uma lenha sai, o fogo ele continua na mesma intensidade? Não. O fogo ele perde intensidade. E conforme as lenhas vão sendo diminuídas, o fogo vai perdendo a intensidade. O que nós precisamos? Correr atrás para que essas lenhas voltem, para que o fogo sempre seja mantido aceso. Agora, um ponto importante, a nível individual, é que a palavra é tida como alimento para nós. Ela é a nossa lenha. Quando nós nos voltamos ao Senhor, lendo a palavra dele em oração, em adoração, nós estamos justamente colocando essa lenha para que o fogo não se apague. Então, quando eu falto em estar com os meus irmãos estudando a palavra, quando eu, durante a semana, deixo de estudar a palavra do Senhor, deixo de orar, o que eu estou fazendo? Estou apagando essa chama que está dentro de mim. É uma luta. A lenha, ela é leve de se carregar? Não. A pessoa tem que colocar aquilo nas costas e levar. Era fácil para os sacerdotes fazer isso? Acredito que não. Tem que buscar lá a lenha, carregar até a tenda do encontro com o Senhor, colocar na chama toda a manhã. É uma vez por semana? É 2 vezes por semana? Não. É todo o dia. Todo o dia é necessário que nós busquemos o Senhor. Coloquemos a palavra no nosso dia para que a chama não se apague. O Senhor precisa estar presente conosco no dia a dia no nosso viver. Porque se nós deixamos isso de lado, se nós deixamos de seguir as instruções dele, tenha certeza, irmãos, que essa lenha, o fogo, na realidade, vai ser apagado. Isso é certeza, irmãos. Um dos primeiros pontos que nós vemos de irmãos que se afastam é não estar presente nas igrejas. Começam a faltar. E não demora muito até que eles se afastem de vez. Mas isso, eu acredito que seja reflexo, não de não estar presente nos primeiros dias da semana aqui com os irmãos, nos estudos semanais, mas antes disso,
no dia a dia de não estar buscando o Senhor. Quando nós deixamos de buscar o Senhor no nosso dia a dia, nós fazemos com que esse fogo se apague. Nós se afastemos do Senhor. Quero finalizar com a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. É dito o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que possamos sempre lutar para que essa chama nunca se apague. E lembrar que a luta ela não é semanal, mas diária. Que possamos buscar o nosso Senhor diariamente. E que as instruções do nosso Senhor não sejam negligenciadas. Porque se negligenciadas, nós vamos se afastar do Senhor. E essa chama vai se apagar. E nós vamos se encontrar em trevas. E aonde há trevas, há perdição, há condenação. Então que possamos permanecer em luz. E essa luz é as Escrituras, onde o Senhor fala a cada um de nós, por meio da sua palavra. Que Deus os abençoe, irmãos.